Olá, meus caros, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a nossa aula de relevo. Na verdade, essa é a última aula, só que a gente vai falar de um tipo de relevo diferente. Até agora, a gente estudou as formas de relevo e as suas classificações, o seu processo de formação em áreas continentais. Hoje a gente vai falar das diferentes formas de relevo na porção oceânica do nosso planeta. Então, assim como existem diferentes formas esculpidas na superfície, existem diferentes formas esculpidas pelo mesmo processo no fundo do oceano. Então, a gente precisa entender esse processo de formação e também saber classificar essas diferentes formas. Bom, quando a gente estudou relevo, a gente aprendeu que o relevo é fruto da interação entre agentes internos e agentes externos. Os agentes internos são ligados aos processos tectônicos, já os agentes externos são, de certa forma, ligados ao clima, porque, no fim das contas, é a presença ou não da água que regula o desgaste das superfícies e, consequentemente, a formação de diferentes feições. Se a gente pensar então no relevo submarino ou no relevo oceânico, como queiram chamar, a gente pode pensar o seguinte: bom, no oceano existe muita água, quer dizer então que o desgaste das rochas deve ser muito eficiente, certo? Não, errado. Na verdade, é o contrário. Apesar da presença abundante de água, né, que a gente tem aí nos fundos oceânicos, você tem um processo de desgaste das rochas que é extremamente ineficiente. Isso porque a gente deve lembrar o seguinte: o desgaste, o intemperismo que acontece naturalmente, ele é resultado de dois fenômenos diferentes, de dois tipos diferentes de intemperismo. O intemperismo físico, que desagrega a estrutura já existente, e o intemperismo químico, que decompõe aquela estrutura. Acontece que no fundo do oceano a gente tem a presença da água, consequentemente do intemperismo químico. No entanto, a gente não tem nenhum agente físico para quebrar a estrutura maciça da rocha. Então, o que acontece? A ação da água fica limitada à parte superficial da estrutura litológica, não conseguindo penetrar nessa estrutura para agir de forma mais eficiente, justamente pela ausência de algo para quebrar essa estrutura. Então, a falta de agentes físicos, mesmo com a presença da água, torna o intemperismo no fundo oceânico extremamente ineficiente. Então, o desgaste não acontece da mesma maneira como ele acontece na superfície. No entanto, embora o desgaste não seja eficiente, uma outra etapa do processo erosivo vai ser. Essa etapa é a deposição. A gente aprendeu que o processo erosivo ele consiste em três etapas diferentes: o desgaste da rocha, que a gente chama de intemperismo, o transporte do material erodido da rocha, que são os chamados sedimentos, e a deposição desse material nas partes mais baixas do relevo. A gente aprendeu também que é muito comum que esse transporte seja feito até os rios e os rios, por sua vez, levem essa carga de sedimentos até o oceano. Então, em função disso, o que acontece? O oceano ele sempre está recebendo uma carga muito grande de sedimentos. Sedimentos que estão em suspensão na água, sedimentos que estão diluídos na água que chega até ele. Esses sedimentos que estão presentes na forma de solução, quando chegam no oceano, vão começar um processo contínuo de precipitação, ou seja, eles vão começar a descer e se acumular lá no fundo do oceano. Isso vai fazer com que as áreas oceânicas predominantemente sejam formadas de grandes planícies. Você se lembra o que é uma planície? Planície são aquelas áreas onde os processos de deposição de sedimentos superam os processos erosivos, o que confere a ela, inclusive, essa aparência, essa feição planificada. Então, a maior parte do oceano é constituída por planícies, que a gente chama de planícies submarinas ou de planícies oceânicas. No entanto, na área de contato do oceano com o continente, essa monotonia do relevo, entre aspas, ela é quebrada por diferentes feições, por diferentes formas que surgem dessa interação. E esse vai ser o nosso foco na aula de hoje. Então, vamos lá. Bom, aqui nessa imagem, então, a gente vê o fim do relevo continental e o início do relevo submarino.
Então, a primeira estrutura que a gente vai encontrar no chamado relevo submarino é uma estrutura denominada de plataforma continental. Por definição, a plataforma continental seria um prolongamento do relevo continental dentro do relevo submarino. É como se a placa estivesse entrando no oceano adentro e esse prolongamento recebesse o nome de plataforma continental. Essa plataforma ela é marcada por um desnível muito suave, então eu preciso me deslocar vários metros, até mesmo quilômetros, para ter um desnível que seja perceptível, que seja considerável. Isso faz com que a profundidade média das plataformas continentais no mundo todo sejam relativamente baixas, em torno de 200 metros de profundidade. A plataforma continental, então, ela cerca todo o limite continental, só que dentro dos oceanos. E ela é de extrema importância justamente por causa dessa profundidade mais baixa que ela apresenta em relação à profundidade média do oceano, que ultrapassa aí 4, 5, às vezes até 6 mil metros. Por ter uma profundidade mais baixa, os raios solares conseguem chegar com intensidade nessa região. 200 metros é mais ou menos o limite no qual os raios solares conseguem penetrar no fundo do oceano. E a radiação solar é extremamente importante para a vida também dentro do oceano. Veja que a radiação solar é que vai determinar a presença da vegetação, a presença de algas. Então, a maior parte das algas, a maior parte da vegetação, ela vai se concentrar na plataforma continental, que é a área do oceano que está recebendo essa maior incidência de radiação. Já que é ali que a gente tem as algas, que a gente tem a vegetação marinha, os peixes que se alimentam dessa alga, os animais marinhos que se alimentam dessa vegetação também vão se concentrar nessa área. E, por sua vez, os peixes ou os animais que se alimentam desses primeiros. Então, eu formo toda uma cadeia alimentar que está concentrada nessa área. Isso, inclusive, é visível na própria coloração do oceano. Se a gente compara a coloração do oceano nessas áreas próximas ao litoral com a coloração no oceano mais distante, no mar aberto de fato, a gente vê que o mar aberto ele tem uma coloração azul escura, enquanto o mar próximo ao litoral ele tem uma coloração esverdeada, que é justamente o que indica a presença da vida, a presença da vegetação. Veja então que as áreas de oceano aberto, as planícies oceânicas, elas formam, na verdade, verdadeiros desertos marinhos, desertos oceânicos. Lembrando que isso não quer dizer que exista uma ausência de vida nesses locais. Você encontra sim a vida marinha se desenvolvendo ali, mas numa concentração e numa biodiversidade menor do que seria encontrado na plataforma continental. Então a grande porção da vida marinha ela está concentrada nessas áreas. Por isso ela é de fundamental importância. Geralmente as plataformas continentais são formadas por estruturas sedimentares. Estruturas sedimentares que são formadas pelo próprio processo de deposição dos oceanos. As imperfeições que a gente encontra dentro dessas estruturas, como a gente pode ver aqui nessa imagem, essas duas rachaduras gigantescas, geralmente são formadas em momentos que o oceano regride do seu ponto original. São as chamadas regressões marinhas. Essas regressões, elas acontecem em períodos de glaciação, por exemplo. E essas glaciações, elas costumam ser mais intensas nas médias e altas latitudes. Mesmo em períodos de glaciação, as baixas latitudes próximas ao Equador não sofrem com esse congelamento das águas oceânicas. Então, o nível do oceano, ou a chamada linha de base, que é como a gente chama o nível oceânico, do ponto de vista do processo erosivo, não se altera tanto. Então, isso faz com que em altas e médias latitudes a plataforma continental seja toda irregular, toda desgastada, toda cheia de reentrâncias que são formadas justamente nesse momento de regressão. Quando acontece a regressão marinha, parte da plataforma continental fica exposta na superfície. E a partir do momento que ela fica exposta na superfície, os processos climáticos que condicionam o desgaste das rochas
na superfície também vão atacar a plataforma continental. Então é muito comum, por exemplo, que os rios que chegam até o oceano passem a atravessar a plataforma continental e a desgastar essa plataforma, criando esse tipo de abertura, esse tipo de estrutura, esses vales profundos, como o que a gente está vendo aqui nessa imagem. Em áreas de baixa latitude, como essa regressão não é tão intensa, isso não acontece. Então a plataforma ela acaba sendo mais homogênea, mais uniforme. A plataforma continental ela vai se estender então até mar adentro e o seu fim vai ser marcado por uma estrutura denominada de talude. O talude é quem vai marcar de fato o fim do chamado relevo continental e o início do relevo submarino. Então ele é a última das áreas de transição. O talude ele é marcado por um desnível acentuado na declividade. Então eu tenho a plataforma continental que vai tendo uma declividade pouco acentuada, bem suave. De repente ela termina e começa o talude. O talude ele já acentua essa declividade. Então ele forma um verdadeiro paredão entre a plataforma continental e o oceano, o mar aberto. É muito comum que abaixo do talude a gente tenha uma outra formação que não está colocada nessa imagem, mas que corresponderia a mais ou menos essa porção aqui, que é o que a gente chama de elevação continental, que são basicamente sedimentos que são arrastados pelas correntes marinhas, pelas ondas, pelas marés da parte alta da plataforma continental para baixo e que vão se acumulando no pé do talude, no pé desses grandes paredões. Assim que o talude acaba, a gente começa a parte oceânica propriamente dita. Como eu falei, a chamada planície oceânica, planície submarina ou ainda planície abissal. Nessa área, a região plana é poucas vezes perturbada. E isso pode acontecer, por exemplo, na ocorrência de vulcanismo. Quando um vulcão cria uma estrutura, cria uma colina, um monte que ultrapassa o nível do oceano, nós temos uma chamada ilha vulcânica, como já falamos anteriormente quando estudamos o processo de convergência de placas, por exemplo. Se essa estrutura fica abaixo do nível do oceano, o que a gente tem é um chamado monte marinho. A maior parte dos montes marinhos são, na verdade, estruturas de vulcões extintos ou inativos que não evoluíram a ponto de ultrapassar o nível do oceano. Geralmente, esses montes se situam 1.000 metros acima do fundo oceânico. É o limite que os oceanógrafos usam para classificar esse tipo de estrutura. Outra estrutura que a gente vai encontrar no fundo oceânico são as fossas submarinas, que são um resultado direto do processo de subducção de placas oceânicas, como a gente também já estudou anteriormente. Geralmente, a presença de fossas encurta a extensão da plataforma continental. É o que acontece, por exemplo, na costa chilena. Na costa do Chile, a plataforma continental é muito mais estreita, porque na beira dela a gente tem a formação de uma fossa resultante aí da subducção que ocorre entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, que é a placa oceânica que está ao lado. Uma outra forma de relevo é a dorsal meso-oceânica, também resultado direto do tectonismo de placas, mas dessa vez resultado de um limite divergente de placas, que vai formando um novo assoalho oceânico ao longo da sua estrutura. Essas são, então, as formas de relevo submarino característicos que a gente pode encontrar. Além da sua importância geológica, existe também uma importância econômica relevante para que a gente saiba essas diferentes formas do relevo. É a partir da plataforma continental, por exemplo, que a gente vai criar o conceito de plataforma continental jurídica. Então, a plataforma continental geológica serve como base para essa plataforma continental jurídica. O que seria isso, plataforma continental jurídica? Seria o limite máximo de um território, de um país, dentro do oceano. Vocês sabem que o meio do oceano,
o que é chamado de águas internacionais não pertencem a um país específico. Na verdade, o que a gente tem é um conjunto de tratados que regulam leis, que regulam a extração de recursos, enfim, que regulam a forma como essas chamadas águas internacionais são exploradas. Agora, existe uma parte do oceano que é propriedade do território de um país. Essa porção é o que a gente chama de plataforma continental jurídica. E ela se divide da maneira como a gente está vendo aqui nessa imagem. Até 12 milhas náuticas, nós temos o chamado mar territorial. Para todos os efeitos, o mar territorial é como se fosse uma extensão do próprio continente. Então, todas as leis, todas as regras que valem para a área continental, valem também para o chamado mar territorial. Tanto a porção que está embaixo, ou seja, o próprio oceano, quanto o espaço aéreo que está em cima. Veja que uma aeronave, uma embarcação, qualquer tipo de coisa que seja feita nessa área, só pode ser feita com aprovação expressa do país que limita esse território. Um barco, por exemplo, não poderia entrar nessa área sem autorização. Isso seria uma declaração de guerra se fosse um barco militar, por exemplo. Então, essa área é quase que uma extensão direta do nosso território continental. Já a chamada Zona Econômica Exclusiva, ela se estende além dessa área, até cerca de 200 milhas náuticas. Ela compreende a toda a região do chamado Mar Territorial e também da plataforma continental geológica. Então, o que limita ela é justamente o início da linha de base, ou seja, o início ali do nível oceânico, até o fim do talude, ou até o fim da chamada elevação continental. Então, toda essa área corresponde à zona econômica exclusiva. Ou então, tá? Um limite máximo de 200 milhas náuticas. É isso que a convenção da ONU, por exemplo, estipula. Dentro dessa área, como o nome já sugere, a extração de recursos, a extração de riquezas, do que quer que seja, é de exclusividade do país que detém o controle sobre aquela área. Então, por exemplo, petróleo, que é um recurso muito comum de ser encontrado nessa área, já que a gente está falando de uma área oceânica e formada através de um processo de sedimentação. O petróleo que é encontrado nessa área, por exemplo, ele só pode ser explorado pelo país que detém o controle da zona econômica exclusiva ou com o consentimento desse país. Então, ter o limite dessa área é extremamente importante para assegurar o domínio dos recursos naturais e biológicos que podem ser encontrados ali. Para garantir, por exemplo, atividades pesqueiras e para garantir, inclusive, a proteção ambiental de corais ou de espécies marinhas que vivem nessa área, impedindo que outros países, por exemplo, utilizem esses recursos ou caçem ou pesquem de maneira predatória nessa área sem o consentimento do país que tem o seu controle. No Brasil, essa área é extremamente importante. Por quê? Porque boa parte do pré-sal está localizada nela. Inclusive, uma curiosidade, a plataforma continental brasileira, em função do seu processo de formação, aí, com a divergência do continente africano, ela é extremamente extensa. O que levou o Brasil, inclusive, a entrar com um requerimento na ONU pedindo a extensão, ou seja, a ampliação da sua plataforma continental, a ampliação da sua zona econômica exclusiva. Lembrando que o limite máximo, independentemente do tamanho da área geológica, era de 200 milhas náuticas. Só que um país podia pedir na ONU, exercer, né, esse direito de expandir a sua plataforma continental. Então, o Brasil ele fez uma série de estudos geológicos para comprovar a extensão dessa área e ele foi o primeiro país a de fato conseguir na ONU que essa área juridicamente fosse estendida. Então, a nossa zona econômica exclusiva é muito maior do que de outros países. E ela, inclusive, é importante porque ela assegura ao nosso país esse domínio, né, essa
posse das reservas gigantescas de petróleo que a gente tem ali nessa região. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa área, aqui a gente tem uma imagem que a representa. Então veja que as ilhas são muito importantes, porque elas aumentam o nosso território além-mar, né? Elas aumentam o nosso território oceânico. Então, as três grandes ilhas que a gente está vendo aí, elas ajudam a garantir o domínio, a soberania do nosso país no oceano. E essa área que está denominada aí, que está marcada em azul claro, seria a nossa zona econômica exclusiva antes da nossa requisição à ONU. E a parte em azul escuro seria após a gente conseguir estender essa plataforma com a requisição na Organização das Nações Unidas. Então veja que a gente ganha aí uma parte considerável do nosso território em áreas oceânicas. Para vocês terem uma ideia, essa área oceânica corresponde, numa comparação, a 40% do território continental brasileiro. Por isso, os militares costumam chamá-la de Amazônia Azul, pela quantidade de recursos biológicos, naturais e minerais que essa área pode guardar. Bem, essa foi então nossa aula sobre relevo submarino. Espero que o conceito tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado dessa aula e até uma próxima.